Queridos amigos, vamos juntos, a partir de agora, estudarmos sobre o Criador, em busca do Criador. Que todos nós nos sintamos amparados, protegidos pelos amigos espirituais, que possamos juntos estudarmos e aprendermos lições da doutrina espírita, que muito nos consolam, que muito nos renovam interiormente e nos auxiliam em nossa caminhada evolutiva. Em busca do Criador. Desde que o homem ele começa a raciocinar, e enquanto o seu pensamento se desenvolve, e aos pouquinhos ele vai amadurecendo, o que acontece? A questão Deus permanece sendo um questionamento, uma dúvida para si. E o instiga a pesquisas, o instiga a investigações, porque o homem, ele sente essa necessidade, essa carência do Pai. E ele busca realmente compreender o Criador. Isso é muito natural, porque nós queremos parâmetros assertivos para a nossa caminhada. Nós desejamos caminhar por uma estrada mais segura. Nós desejamos compreender melhor a vida, compreendermos a nós mesmos. Por isso, a busca do Criador, ela se faz constante, contínua e cada vez mais presente na vida daquele ser que desperta e sente a necessidade de se aproximar do Pai. Queremos dizer com isso que quanto mais nós vamos evoluindo, maior a nossa carência de Deus. Deus, ele existe, mas Deus não foi criado. Em O Livro dos Espíritos, na questão 1, nós vamos receber o ensinamento que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus não teve princípio, Deus não terá fim. Deus existe de toda a eternidade. E Deus é infinito em seus atributos. Deus é infinito em suas perfeições, em suas qualidades. Para nós, ainda se torna uma orientação muito ampla, né? Deus é inteligência suprema, mas nós não conseguimos compreender que inteligência soberana suprema vem a ser isso. Causa primária de tudo, de tudo. Deus é infinito em suas perfeições, em seus atributos, mas nós ainda estamos no estado de ignorância tamanha, que nós ainda temos até dificuldade para entendermos esses atributos do Criador. Certo é que à medida que o ser evolui, à medida que ele cresce espiritualmente, melhor ele compreende o Criador. No livro A Gênese, no capítulo 2, no item 8, nós vamos ter uma orientação segura, que nos consola bastante. Então, nós vamos entender que nós ainda não conseguimos penetrar a natureza íntima do Criador. A nós, humanos, isso ainda não é permitido. Por que não? Porque para conhecer essa essência divina, essa natureza íntima do Criador, é necessário um sentido próprio, que só se conquista na depuração completa do espírito. Ora, trazendo para a nossa realidade, se nós ainda estamos na ignorância, com grandes dificuldades, olhando para a nossa intimidade, nem sequer nos autoconhecemos efetivamente, ainda não conseguimos entender as leis da vida, ainda não conseguimos ter relacionamentos saudáveis com o nosso próximo. Como é que nós vamos conseguir entender a grandeza do Criador? Mas pelo raciocínio, nós conseguimos entender aquilo que com certeza Deus não pode ser. Deus,
ele não pode ser um ser da forma como outrora nós imaginávamos, com maldade, com violência. Não, Deus não pode ser assim. Deus, ele não pode ter as carências da criatura, as imperfeições da criatura. Logo, raciocinando, logicamente, nós vamos conseguir aquilo que Deus deve ser, eliminando o que de fato o Criador não pode ser. Deus, ele é infinitamente amoroso, porque para o Criador toda a sua obra é importante. Todas as criaturas, elas são muito amadas. Por isso, não há privilegiados. Sempre lembramos isso. Daí, Deus, ele trata a todos da mesma forma. E o bem que o Pai deseja para um, o Pai deseja para todos. E o equilíbrio que há para uma região, para uma localização na casa infinita do Pai, esse equilíbrio, essa harmonia, ela governa toda a obra do Pai. E assim nós vamos conseguindo entender, pelo menos pela razão, essas qualidades supremas, infinitas do Criador. Mas intuitivamente, nós temos essa certeza do Pai, pelo menos aqueles que despertaram. Porque Deus, ele habita em todas as criaturas. Deus está em todas as criaturas. Se somos filhos de Deus, a essência divina, a herança do Pai está em todos nós. Até os mais primitivos, os mais selvagens, de alguma forma, eles sentem o Criador. E ao longo da história nós vamos perceber que esse Criador, ele foi adorado de diversas formas, temido por muitos. E práticas exteriores muito foram exercidas na crendice de que realmente estaria agradando o Criador. À medida que nós vamos compreendendo a verdade do Evangelho, nós vamos nos desembaraçando de dogmas, de medos, de preconceitos e começamos a buscar o Criador em sua essência. Hoje, a nossa meta é lutarmos para nos identificarmos com essa essência divina que nós já trazemos dentro de nós, mas nós precisamos mergulhar na nossa intimidade para entendermos essa herança divina, tomarmos posse dessa herança e, a partir daí, vivermos como filhos de Deus. É a nossa luta. E na busca do Criador, nós vamos cada vez mais tornando essa herança divina, ela mais ativa, ela mais constante nas decisões, nos comportamentos de cada momento que nós temos. Essa herança divina, ela vai se fazer mais presente quando o ser está desperto e quando realmente busca se aproximar do Criador. Nós estamos agora nessa luta, desejando compreender o Criador. Nós estamos lutando para diluir impressões errôneas, dificuldades nossa do passado, diante de construções equivocadas que nós fizemos, para compreendermos melhor a nós mesmos e assim nos aproximarmos do Pai. Quanto mais nós nos debruçarmos sobre a nossa realidade espiritual, quanto mais nós evoluirmos, automaticamente nós vamos sentir mais presente em nossas vidas o Criador. Também maior será a nossa responsabilidade. Isso é óbvio. Se há uma evolução sinalizada,
Se há uma compreensão melhor do Criador, logicamente, a liberdade ela será trabalhada com maior responsabilidade. Trazendo então para a nossa realidade, queremos dizer o seguinte, para nós hoje, cristãos, que confiamos em nosso Senhor Jesus, que temos como roteiro o Evangelho do nosso Senhor. Para nós, os ensinamentos da lei do amor, eles se tornam ensinamentos severos que precisam ser trabalhados em nossa intimidade. Daí, por exemplo, agredir uma pessoa, e seja ela quem for, por pensamento, por palavras, por ações, da forma que nós venhamos a imaginar. Para nós, já se torna uma falta grave. Por que uma falta grave? É lógico. Porque se nós já entendemos que nós não podemos machucar o outro, e se nós agredirmos o outro, nós estaremos, de alguma forma, desagradando o Criador, porque essa criatura é filho de Deus e traz dentro de si essa herança divina, então, para nós, é uma falta grave, porque há uma responsabilidade, porque também há uma compreensão. Trazendo para o lado positivo, se nós ajudamos uma pessoa, se nós agradamos uma pessoa, se nós fazemos uma pessoa feliz, automaticamente nós estamos agradando ao próprio Pai. É simples assim. Queremos nos aproximar do Pai? Então busquemos fazer o bem a todas as criaturas de Deus, indistintamente. Olhemos para as pessoas com carinho, com respeito, sem julgamentos, e não mais desejando mal a quem quer que seja. Assim estaremos agradando o Criador. O orgulho, ele é o gerador da incredulidade, porque é uma infantilidade não acreditar em Deus, que só busca o Criador, logicamente, aquele que acredita no Pai, que acredita em Deus. Mas há pessoas que estão num grau de dificuldade tão grande, com orgulho, que toda a sua visão, o seu discernimento, e essa pessoa acredita caminhar por si mesma, e ela nega o Criador. É um estado de endurecimento, é um estado de inferioridade, é um estado de infantilidade passageiro, porque esse ser, em um momento, ele vai compreender que acima dele e acima de todos nós há um poder maior, uma força divina que rege toda a casa do Pai e todo o universo. Nós temos dificuldades para compreendermos esses ensinamentos, mas se nós olharmos para a vida ao nosso derredor e percebermos as obras que o homem é capaz de edificar, as obras que nós somos capazes de realizar, e olharmos para o palco da natureza e admirarmos as obras que nenhuma criatura é capaz de fazer, e nós vamos aí, a partir daí, aprendendo aos pouquinhos a nos curvar diante do Criador. Queremos dizer com isso que Deus, ele se apresenta para todos, e se apresenta para todos dentro das percepções, das possibilidades que cada um pode, logicamente, compreender o Pai. Porque nós já entendemos que para conhecer de fato o Criador e penetrar na essência íntima do Pai, só com a depuração completa do Espírito, condição essa de ser puro, de ser angelical, condição do nosso Senhor Jesus. Um dia nós chegaremos lá, mas como ainda estamos a caminho, como ainda nós estamos aprendendo,
nós conseguimos encontrar o Criador pela sua obra, naquilo que hoje nós já temos ao nosso derredor. Então, Deus, ele se mostra para nós na beleza, na harmonia da vida. Se nós observarmos do macro ao microcosmo, nós vamos ver ali uma força inteligente que está ali patenteada. E isso não é do homem, isso não é da criatura. Seja na observação de Via Láctea, de sistemas solares, de satélites, mundos, seres, planetas, ali nós vamos ver a força divina. Seja na observação do micro-organismo, e ali nós vamos ver os movimentos harmonizados, o trabalho em desenvolvimento. Ali nós vamos também nos curvar ao Criador. Deus está em tudo que se apresenta para nós. E em muito mais, que nem sequer nossos olhos físicos, eles são capazes de alcançar. Deus se mostra pela sua obra. E alguns podem falar assim, não, o universo é obra do acaso. Será mesmo? Então vamos raciocinar. No livro dos Espíritos, na questão 8, teremos um ensinamento que nos faz pensar. Como que o universo pode ser obra do acaso? Porque há uma harmonia que no mecanismo, na construção do universo, que patenteia, que evidencia combinações, diretrizes determinadas, que advém de um poder inteligente. Amigos, o ensinamento é profundo. Na harmonia da obra universal, nessa obra infinita, no mecanismo, na construção desse universo, há evidências que se mostram em combinações, em desígnios determinados. Se são combinações determinadas, se são desígnios determinados, se mostra uma harmonia, quer dizer que advém de uma força inteligente. Quer dizer que por trás dessa obra há um poder maior, organizando e governando a tudo. Está aí o Criador. Porque o acaso não tem inteligência, o acaso não raciocina. Se há uma força inteligente, essa força é de Deus. Porque nenhuma criatura é capaz de alterar essa grandeza do universo. Alterar, mexer na obra do Pai. Nós não conseguimos isso. Nós, por ignorância, em determinadas situações, falamos assim, nossa, mas eu tive muita sorte, como que isso foi acontecer comigo? Ou então falamos assim, nossa, mas eu sou muito inteligente. Essa sorte, que nós dizemos que é sorte, na verdade, há uma força que nós desconhecemos a nos ajudar, a nos orientar, a nos inspirar. Há um benfeitor espiritual que está junto a nós, a nos socorrer. Queremos dizer que de nós mesmos, pouquíssimas coisas boas nós conseguimos fazer ainda, pela grandeza da nossa ignorância e pelo estado de inferioridade em que nos encontramos. Quanto mais nós evoluirmos e mais nós nos aproximarmos do Criador,
obras mais dignas e mais belas nós vamos fazer. Mas por trás há sempre os mais elevados a nos orientarem, a nos inspirarem. E no topo dessa grande ascensão evolutiva, ao Pai, diretamente orientando ao Filho. Jesus, instrumento do Criador, do Pai recebeu a missão e ao mundo ele veio então nos ensinar o amor. É assim. Hoje, o que nós falamos que é sorte, que foi o acaso, na verdade é a misericórdia divina, é a graça de Deus a nos socorrer. Não há o acaso, não há o achismo da parte, logicamente, das coisas de Deus, né? Há o nosso personalismo, o achismo dos erros, do engano do homem. Mas das coisas de Deus, não, elas são perfeitas, elas são imutáveis, elas são absolutas, elas são naturais e elas se apresentam nesse equilíbrio perene de tudo que é do Criador. Nós precisamos, portanto, nessa nossa luta pela busca do Criador, compreender que Deus está em tudo, que não há o acaso, e que toda beleza vem do Pai, e que toda inspiração também vem do alto. No livro Nosso Lar, no capítulo 45, nós vamos encontrar o espírito André Luiz recebendo orientações de um amigo espiritual, que fala para André que toda beleza que nós conseguimos hoje entender como belo, na verdade, ainda é uma beleza muito simplória, porque beleza maior nós vamos encontrar em mundos mais evoluídos. Imaginem a beleza nas moradas celestiais. Imaginem as belezas dessas moradas divinas. E toda inspiração vem do alto. Trazendo para a nossa realidade, aqui no plano físico, nós vamos encontrar belezas naturais e vamos admirar o Criador. E nós vamos fazer trabalhos bonitos e vamos considerá-los belos. E esses amigos espirituais nos falam que essa beleza ainda é pequenina, porque as obras, e falando ainda da nossa realidade, no nosso planeta, no plano espiritual, essas belezas se apresentam com maior pujança, com mais intensidade. Agora, o que será de belo em moradas superiores, em moradas celestiais? E nós não conseguimos nem imaginar que beleza é essa. E que toda inspiração vem do alto. Se nós conseguimos ver a beleza de uma obra de arte, a beleza de um trabalho, se descobertas científicas acontecem, se nós temos êxitos nos nossos empreendimentos, nós recebemos muita inspiração. O que carece é a humildade e o agradecimento. Humildade de reconhecermos que em tudo nós somos ajudados. E o agradecimento por toda ajuda recebida. Quando nós desenvolvermos percepção espiritual, e a vida, então, ela vai se descortinar em uma beleza muito maior. Sem percepção espiritual, nós nos limitamos àquilo que os sentidos da matéria alcançam. E nem sequer percebemos a nossa própria realidade imortal. E por ignorância, julgamos que nós somos homem da carne, homem do corpo material. É um ledo engano. Nós só estamos usando
uma ferramenta para a nossa própria educação e evolução. Mas é só um estágio, é só um momento de aprendizagem. Em breve, nós deixaremos esse invólucro material e nós retornaremos à pátria espiritual. E enquanto nós aqui estamos, nós raciocinamos no imediatismo, buscamos coisas do momento e não conseguimos traçar metas que nos garantam um bem-estar maior no futuro. Esse é o pensamento do mundo, é o pensamento do homem que vive só para o mundo. Não consegue viver a sua realidade imortal. Temos também dificuldades de entender que interagem permanentemente conosco os nossos irmãos desencarnados, que não estão com invólucro material. Como os olhos carnais não conseguem detectá-los, e nós achamos que somos apenas nós aqui nesse plano material. Ledo engano, pois eles estão no meio de nós e eles influenciam os nossos pensamentos. Nesse momento que nós estamos aqui estudando, há irmãos desencarnados junto a mim e junto a vocês. Nós temos o nosso mentor espiritual, nós temos aqueles que se interessam pelos nossos estudos e vêm estudar conosco, temos aqueles irmãos que vêm nos inspirar para os trabalhos. Então, pelas nossas afinidades, por aquilo que nós realizamos, nós atraímos esses irmãos desencarnados e eles estão entre nós. E nós não conseguimos nem percebê-los junto a nós. Também nós não conseguimos nem perceber a vida ativa, a vida bela que acontece no plano espiritual. E dessa vida hoje nós temos notícias pela literatura espírita que nos chega, trazendo como essa vida é dinâmica, quanto estudo, quanto trabalho acontece lá. E que a nossa realidade aqui, ela é uma realidade opaca, singela, comparada à grandeza de atividades que acontecem no plano espiritual. Nós ainda não conseguimos detectar vida nas outras moradas da casa do Pai. E nos outros mundos, nos outros planetas, há irmãos lá também fazendo a sua evolução. E nós nem sequer conseguimos detectar a presença desses irmãos. Percebam como nossas percepções espirituais, elas estão embotadas, limitadas, tamanha grosseria desse corpo, também por consequência da nossa ignorância, da nossa inferioridade. Porém, à medida que nós evoluirmos, à medida que nós começarmos a pensar como espíritos imortais, como filhos de Deus, nós vamos nos abrindo para as coisas do Espírito. E nós vamos, assim, nos libertando dessas amarras, gerando novas possibilidades para esse nosso crescimento espiritual, para as percepções espirituais. Em alguns, a ignorância é tanta que eles duvidam caminharem sob os cuidados de Deus. Como? Como se isso fosse possível? Não é possível. Dos mundos mais primitivos, estamos falando entre os selvagens, os mais endurecidos, até os espíritos mais evoluídos, todos nós estamos sob a tutela, sob os cuidados do Criador. Claro, Deus cuida de todos os seus filhos. Deus cuida de toda a casa. Toda a casa, ela é cuidada pelo Pai. Todos os filhos estão amparados.
E há aqueles que dizem assim, ai, Deus se esqueceu de mim, poxa, a minha vida está tão difícil, como eu sofro. E a pessoa não sabe que naquele momento, aquela sua dificuldade é o remédio melhor para o seu tratamento, para a sua melhoria, para a sua cura, que chegará mais adiante. Deus conhece as nossas dificuldades. E quem luta, quem hoje se esforça na busca pelo Criador, ele vai entender que ele caminha, sim, sob os cuidados de Deus. Todos nós caminhamos sob os cuidados de Deus. Trazendo para a nossa realidade, se nós, senhores desse corpo somático, desse instrumento de trabalho, nós sabemos as dificuldades que se apontam em algum órgão, em alguma região do nosso corpo, e aí nós buscamos o tratamento eficaz. Então, assim como nós temos a direção dessa máquina, Deus, ele tem a direção de toda a máquina do universo, toda a obra. E todos os filhos de Deus estão sob os cuidados de Deus. Assim como as células do nosso corpo estão sob os nossos cuidados, todos os filhos na casa do Pai estão sob os cuidados, a tutela do Criador. Isso é belo demais. E basta essa certeza para que nós caminhemos com mais otimismo, com mais serenidade, sabendo que está tudo em perfeita harmonia. Que cabe a nós agora um direcionamento mais exitoso nas nossas escolhas, para que consigamos viver mais em harmonia com o Deus interno que trazemos dentro de nós, para que esse Deus seja alimentado, para que esse Deus cresça dentro de nós e para que assim esse Criador que tanto nós buscamos, consigamos entender que nesse amor por nós, no amor à vida, na gratidão a Deus, por aqui estarmos estudando, aprendendo, na luta de cada momento, na interatividade com as pessoas, se nós soubermos valorizar esses momentos, fazermos as pessoas mais felizes e nós vamos saciar essa fome de Deus. E nós estaremos mais apaziguados, porque estaremos realmente caminhando para o Pai. Deus nos corrige, em alguns momentos nós sofremos, mas isso é muito natural. Paulo, na sua epístola aos Hebreus, no capítulo 12, e o versículo é o 6, ele nos ensina: o Senhor corrige aquele que ama e açoita aquele que ele recebe como filho. Mas é lógico, se Deus nos ama, ele vai nos corrigir. Vai nos corrigir por quê? Porque ele quer a nossa felicidade verdadeira. E não uma felicidade momentânea, que na verdade não é felicidade. Voltamos a dizer que beleza, de fato, nós ainda desconhecemos. E felicidade verdadeira também ignoramos. Mas Deus quer essa felicidade para nós. Nós vamos alcançá-la. Quanto mais evoluirmos, mais felizes estaremos. Por isso Deus nos corrige. Há momento de dores, há momento que nós vamos chorar, nós vamos sofrer, mas é necessário. Os açoites, Deus corrige, o Senhor corrige ao que ama e açoita ao que recebe como filho. Se Deus, ele nos ama profundamente, se ele quer o nosso melhor, então em alguns momentos Deus vai nos deixar passar por dificuldades, por testemunhos árduos, porém necessários
nesse nosso processo educativo. Nessa busca pelo Criador, aceita a existência de Deus e se curva ao Criador aqueles que são os mais humildes, são os humildes. Porque nós já falamos que os orgulhosos, eles ainda não conseguem. Porque para compreender o Criador, é necessário ter desenvolvido essa virtude que se chama humildade. E é necessário uma vivência no amor, na prática da caridade. Espírito totalmente afinizado com as leis de Deus. Espírito depurado. Como nós ainda estamos nesse trabalho de desenvolvimento espiritual, nós já temos a lição. Os humildes são os que se curvam diante do Criador. E esses humildes, eles podem estar no mundo, na figura de um gênio ou na figura de um ignorante. Não importa, porque a humildade, se ela estiver presente nesse ser, esse ser vai se curvar ao Criador. Por exemplo, lembremos Isaac Newton, que descobriu várias leis da física, dentre elas as leis da gravidade. Pois Isaac Newton, ele se declarou impotente para explicar o movimento dos astros, simplesmente pela ação das leis mecânicas. E ali ele se curvou ao Criador. Albert Einstein, gênio, que com a sua teoria da relatividade, ele transformou o pensamento da humanidade sobre tempo e espaço. Ele se declarou impotente. Na verdade, ele disse que seria necessário, é necessário a existência de Deus. Porque de Deus parte a energia que dá impulso a tudo que se move no universo. Então, Albert Einstein, ele se declara impotente. Olha, sem Deus não pode haver esse movimento em tudo que se move no universo. Por isso, Albert Einstein falou, eu acredito em Deus. Deus existe. Porque a energia que faz com que o primeiro impulso aconteça para tudo que se move no universo vem de uma força maior. E aí, Albert Einstein também se curva ao Criador. Em busca do Criador, nós, cada vez mais, nos sentiremos mais acolhidos pela paternidade divina. Nós nos sentiremos cada vez mais apaziguados interiormente, mais felizes, toda vez que nós buscarmos traçar metas dignas, uma vivência cada vez mais espiritualizada, cada vez mais conectados com as coisas de Deus. Toda vez que nós buscarmos uma vida com mais dignidade, pontuando a nossa caminhada pelo amor, nós estaremos nos aproximando do Criador. Felizes os que hoje entendem que só serão de fato felizes quando der o seu quinhão, a sua parte de amor para o próximo. Ajude o próximo naquilo que você fizer, porque toda felicidade que você oferecer ao outro, na verdade, você estará agradando o próprio Criador, essa essência divina que habita em nós mesmos, ela ficará mais harmonizada. E esse Deus interno do outro também estará feliz. E assim todos nós vamos caminhar para o Criador. E a busca do Criador se tornará cada vez, em vez de ser um questionamento, em vez de ser uma ideia,
em vez de ser algo que nos instiga, cada vez mais vai ser uma certeza, uma convicção. E nós vamos sentir cada vez melhor o Criador, porque essas heranças divinas, elas estarão mais desenvolvidas. Nós estaremos com as nossas percepções espirituais mais afloradas. E assim nós vamos nos conectar às coisas de Deus, vivendo na matéria, mas sem sermos homens do mundo, mas vivendo como filhos de Deus, vivendo realmente a nossa realidade mortal. Muita paz, queridos amigos espirituais. Vivamos no amor, sejamos cada vez mais felizes. Todo o meu amor, todo o meu carinho para vocês. Que Jesus nos guarde e nos oriente pelo Evangelho, para que essa nossa busca em direção ao Pai se torne cada vez mais uma caminhada serena, uma caminhada com mais amizade, na humildade, onde nos abracemos, nos acolhemos e que assim nós sejamos mais felizes pela fraternidade. Graças a Deus. Muito obrigada. Que Deus esteja sempre conosco. Que assim seja.